Durante uma partida eletrizante de um jogo, uma daquelas batalhas ferozes estava acontecendo em um enorme castelo. O guerreiro lutou com toda a pompa, mas ele acabou sendo derrubado no chão após o combate. Assim que a luta havia chegado ao fim, ele partiu em busca do rei do submundo. A garota, intrigada, se perguntava se esse rei era realmente tão forte que nem mesmo 7 sábios do mundo todo conseguiriam vencê-lo. De repente, um homem vestido como se fosse um mero nobre apareceu, acusando a jovem de invadir o seu castelo e atacando em seguida. Ele afirmou que a deixaria ir, mas apenas se Irene Hammer se tornasse sua esposa. Com firmeza, ela respondeu que preferia se sacrificar do que aceitar essa humilhação, afirmando que ele poderia tentar fazer de tudo, mas nunca conseguiria roubar a sua alma. Irene, a garota que possuía um status de 5 estrelas, era uma das 7 rainhas mágicas do mundo e brandia um martelo muito poderoso. O homem observou que devido a esse tal poder que ela possuía, a garota poderia se transformar em uma paladina e alcançar o nível superior da própria luz divina. Ele se aproximou mais e mais, declarando que o Duque Gal finalmente se submeteria a ele. Nesse exato momento, o nosso protagonista sentiu uma estranha sensação como se ele estivesse deitado ao lado de Irene. O homem recebeu uma notificação informando que ele havia obtido o mapa principal do Martelo da Luz, enquanto Irene, tentando esconder a sua inquietação em relação à força do rei, conversava com o garoto. Ela comentou de uma forma bem carinhosa e legal que ainda tinha uma energia para lutar, mas o garoto estava cansado de usar os seus poderes mágicos. Foi então que o nosso herói, ao clicar com o mouse, percebeu que o jogo havia mudado. Agora ele se viu como um personagem principal do jogo chamado Amor em 10 Mundos, onde o objetivo era colecionar 100 personagens 5 estrelas. Esse jogo estava bombando e o prota, que era craque em jogos de romance, viu ali a chance perfeita para brilhar. Isso aí é pra vocês, rapaziada, que fica jogando The Sims aí pra montar uma família. Eu tô sabendo, viu? Uma mensagem do sistema acabou aparecendo, revelando que ele tinha um presente especial. Curioso, ele se perguntou o que é que poderia ser, quando de repente a tela acabou ficando escura. Um redemoinho surgiu no monitor, como se um portal estivesse se abrindo de uma forma muito rápida, e o vórtice o puxou, absorvendo ele por completo. O prota foi arrastado para dentro do computador, desaparecendo da cadeira em frente à mesa. Levado por uma força desconhecida através do espaço, ele começou a viajar por uma dimensão bem estranha e também muito incompreensível. Logo, ele percebeu que a sua jornada estava chegando ao fim e até acabou em um lugar que parecia um mundo virtual. Opa pessoal, venho pedir humildemente a quem ainda não tá inscrito no canal para fortalecer, rapaziada. Falta 6 mil inscritos pra gente atingir a nossa meta de 100 mil antes do final do ano, rapaziada. É um sonho. Rapaziada, também quero avisar vocês que agora quem for membro aqui do canal vai ter prioridade, vai assistir os vídeos primeiro que as pessoas normais, tá? Então se você tem uma condição aí, conversa com seu pai, com sua mãe, caso você não tenha um cartão de crédito, pra ver se eles deixam vocês assinarem aí, viu, rapaziada? E mete aquela bala no like se vocês gostaram, comentem aí o que vocês acharam, se querem alguma outra obra, e é claro, rapaziada, entra no servidor do Discord que tá aí e me segue lá no Insta. Agora aproveitem o vídeo aí. Ele achou que tava no lugar onde os personagens do jogo eram formados, e então apareceu uma garota de cabelos brancos, chamando ele de O Escolhido. Ela se apresentou como a geada dos 10 mil mundos e disse que ela estava pronta para responder todas as perguntas que o protagonista tivesse. O mesmo, percebendo que ele estava agora dentro do jogo, perguntou ansiosamente a Lada como é que poderia voltar para o seu mundo real. Ela disse que precisaria jogar como sempre fazia, e sentindo-se como se tivesse em um manhwa, ele questionou como é que seria o truque para ele conseguir vencer tudo isso. Len deu uma risadinha comentando que a sua intensidade era comparável à dos outros personagens, mas isso às vezes incomodava bastante gente. Exausto e entediado, o protagonista perguntou à garota qual deveria ser o seu próximo passo, e ela acabou explicando que por conta das ações ele havia irritado 100 garotas e agora sua missão era conquistar o coração de todas elas. O prota, cheio de confiança, respondeu que isso era moleza. No entanto, a garota o alertou de que após o reboot, a sua conta seria excluída, obrigando ele a começar tudo de novo. Frustrado, ele ameaçou processar a empresa, mas a garota rapidamente o lembrou que conforme o contrato de licença, a conta não era dele, mas sim da própria empresa. Depois o protagonista mencionou que tinha algum poder que impedia de morrer, e Lara explicou que ele possuía 5 atributos principais concedidos pelo próprio criador: talento, variabilidade, força, carisma e também inteligência. O talento permitiria que ele adquirisse novas habilidades e se tornasse ainda mais forte. A variabilidade lhe daria o poder de usar sombras para se tornar invisível, e a força física o deixaria mais robusto, enquanto a inteligência o ajudaria a dominar todos os tipos de feitiço, tornando ele praticamente um super-humano. Curioso, o prota ainda questionou o que o carisma poderia fazer, e a garota rapidamente respondeu que o carisma, pasme, o tornaria bem mais atraente. O prota achou isso engraçado e comentou que para seu objetivo de se tornar um mago, isso com certeza
não ajudaria muito não. Ele até decidiu optar pela própria inteligência, mas de uma forma inesperada o seu dedo escorregou e sem querer o protagonista acabou selecionando carisma no sistema. Chocado e confuso, ele gritou pro sistema parar e pediu pra mudar sua escolha, mas a garota informou que a decisão era final e definitivamente ele não conseguiria alterar não. Ela ainda aconselhou o prota a ser mais cauteloso assim que fosse usar o sistema e prestasse mais atenção pra não fazer mais cagada, né? Ô garoto desastrado. Em seguida, a garota se aproximou, parecendo querer compartilhar uma coisa importante. Com uma voz suave, ela disse que o jogo havia começado. E nesse instante o prota notou que o espaço todo ao seu redor estava desmoronando por completo. Ele se perguntou como é que havia chegado nesse ponto e a cena então muda para o mundo onde Lin, na cidade oriental de Yonno. Lá uma jovem entrou em uma joalheria à procura de um item bem especial. Xuan, a garota, perguntou ao vendedor o preço que desejava e o vendedor, ao notar a sua aparência, comentou que ela parecia ser uma discípula de Yunjin-Man, uma organização que lutava pela paz na cidade há muito tempo. Ele se ofereceu para dar o item de graça, mas a garota, um pouco envergonhada, hesitou e até tentou recusar, explicando que ela não queria algo sem pagar e que na verdade esse tipo de atitude nem era justo. Nesse momento, um estrondo alto ecoou do céu e um homem despencou de uma altura bem considerável, quebrando o telhado e fazendo um baita buraco no prédio. O que aconteceu em seguida foi que ele, ao olhar ao redor, percebeu que estava em um banheiro cercado por várias garotas. Ele ficou assustado e extremamente envergonhado, tentando explicar que ele não estava lá de propósito, ele basicamente caiu do céu. É difícil de acreditar, né? Ele só queria sair dali, mas as garotas, encantadas pela aparência, o elogiaram, dizendo que ele era muito lindo e que gostariam de conhecê-lo melhor, sair para jantar, enfim. Desesperado, nosso herói ficou ainda mais nervoso e as garotas começaram a gritar. Confuso e apavorado, ele saiu correndo do prédio e percorreu todas as ruas da cidade, ainda sem entender o que estava rolando e o que havia acontecido para estar naquela situação. Ele não conseguia compreender o porquê que as garotas estavam reagindo daquela maneira e enquanto ele fugia, foi abordado por soldados que gritavam, acusando ele de ter invadido o banheiro feminino à luz do dia. O prota percebeu que se ele fosse capturado, enfrentaria sérias consequências e os soldados até já falavam em levá-lo para a justiça. Correndo pela rua, o prota clamava que tudo não passava de um mal entendido, tentando se justificar. No entanto, algumas das garotas o acusaram de ser um baita de um safadaço e curiosamente uma delas comentou que apesar de tudo ele era realmente bonito, apesar das atitudes esquisitas dele. Em meio a tumulto, o prota conseguiu se esconder entre os prédios da cidade enquanto os guerreiros continuavam a procurá-lo com toda a pompa, acreditando que ele ainda estava até nas proximidades e não deveriam desistir nunca. Escondido agora e aterrorizado, o prota se encostou em uma parede e tentou entender como é que havia chegado àquela situação. Foi então que o sistema do jogo notificou o prota sobre a necessidade de capturar uma coisa chamada a Sombra da Nuvem e mencionou Yun Xuan como uma parte da missão, prometendo uma recompensa de 1000 pontos. O prota sabia que essa garota era uma discípula de uma seita poderosa chamada Yunjin-Man. Ao olhar para a interface do jogo, ele percebeu que todos os seus pontos de atributos agora haviam sido investidos em carisma. Além disso, ele ganhou uma nova habilidade chamada Sorriso Maligno de Defesa, que aumentava o favor de qualquer pessoa que recebesse o seu sorriso. O prota então, no entanto, não conseguia imaginar como é que esta nova habilidade poderia ser útil para ele justamente naquela situação em que ele estava. De repente, o guerreiro gritou que havia conseguido encontrá-lo e o pânico então dominou. E sem nenhuma outra escolha, decidiu testar a sua habilidade, pois quem não arrisca não petisca. Quem não morre não vê Deus, e aí vai. Quando os guerreiros apareceram na esquina, ele lançou um sorrisão maligno em direção a ele. E imediatamente um dos guerreiros ficou apavorado, gritando que o prota era um safadaço, surpreso pelo sorriso perturbador e esquisito do garoto. Ele, com medo, repetia para si mesmo que não era alguém que costumava sorrir, mas agora esta era sua única chance e, sem querer também, né? Foi o único poder que ele conseguiu. Para sua surpresa, a habilidade foi ativada com sucesso e o sorriso não apenas assustou o guerreiro, mas também fez com que ele se sentisse estranhamente apaixonado pelo prota. Pô, isso era bizarro, como se ele tivesse amor à primeira vista ali. Aproveitando a distração, o nosso herói pegou o tijolo e golpeou o guerreiro no rosto com toda a pompa, enquanto o soldado caía. E ele dizia que não poderia corresponder aos sentimentos dele, pedindo desculpas por frustrar a esperança do cara. Contudo, a situação acabou se complicando mais, pois o ataque ao soldado atraiu a atenção de outros guerreiros e também da multidão que estava passando por ali. Os soldados gritaram que ele havia agredido um próprio oficial e os arqueiros começaram a se preparar para disparar as suas flechas. O prota ainda tentou correr, rapaziada, mas ele foi atingido por uma chuva de flechas rápidas e também bem mortais. Ele não conseguiu se esquivar a tempo e as flechas cravaram seu corpo. Nesse momento ele percebeu que escapar seria praticamente impossível, pois os seus atributos estavam completamente desbalanceados, literalmente com tudo investido em carisma. É tipo eu no Blox Fruit quando eu coloco todos os pontos na fruta, pô. Quando o atributo do prota foi alterado para carisma,
cisma. O guerreiro gritou para os outros soldados que capturassem o rapaz, e diante da percepção de que estava cercado, o prota decidiu correr para dentro do edifício, acreditando que ali não conseguiria alcançar. O guerreiro então ordenou aos soldados que cercassem a área, gritando que iriam prender todos que estivessem no local. Dentro do prédio, o protagonista passou pela entrada às pressas, sem conseguir ver nada à sua frente, pois tamanha era a confusão e estava atrapalhando tudo. Ele acabou colidindo com uma garota chamada Liu Hong, e o impacto foi tão forte que a garota ficou surpresa. Ela disse ao rapaz que não queria causar problemas, e o protagonista, ainda assustado, pediu sua ajuda. Liu observou e, intrigada, pensou que ele parecia um belo jovem. Mesmo não sendo comum ajudá-los, Liu decidiu fazer uma exceção e ajudar o prota. O sistema notificou o jogador que ele ganhou 100 pontos por se tornar amigo de Liu Hong. Em seguida, Liu chamou alegremente as suas amigas, que o acolheram com entusiasmo, e um grupo de garotas se reuniu, e nesse momento soldados entraram no local perguntando se alguém havia visto um fugitivo correndo por ali. Uma das meninas, Lu, respondeu ao líder dos soldados, o Sr. Huan, que não havia culpado algum escondido ali, que eles não tinham direito de revistar o lugar com base nas acusações infundadas, que não tinha cabimento nenhum, né, rapaziada? O Sr. Huan ameaçou fechar o estabelecimento por obstrução de justiça, mas a Liu, confiante, respondeu que o chefe dos guerreiros aparecia ali pelo menos 10 vezes por mês, insinuando que ele conhecia bem o lugar. De repente, uma das garotas se virou para Liu pedindo que não envergonhasse os soldados, e ficaram surpresos ao ver uma bela jovem na varanda. E um dos soldados, Feng Lin, comentou que a sua presença era como uma brisa suave e encantava os seus olhares. Feng, intrigado, disse aos soldados que se estavam à procura de algo, talvez deveriam procurar por um outro motivo, já que não encontraram nenhum fugitivo ali. O protagonista, escondido entre as roupas penduradas, estava completamente de cara e nervoso, mas também aliviado por não ter sido descoberto. Ele ainda notou que a garota Feng tinha um cheiro agradável, e isso fez ele se sentir um pouco mais calmo, né? Tipo uma lavanda, tá ligado? Pra quem tem ansiedade. Os soldados relataram ao Sr. Huan que não encontraram ninguém e perguntaram se ele tinha mais ordens. O Sr. Huan, sem mais opções, agradeceu e decidiu partir. Nesse momento, Liu gritou para que os soldados saíssem do lugar, e aliviado, o prota percebeu que o seu corpo estava rígido, travado, talvez pela tensão, e ele acabou agarrando a perna da garota sem querer. Ela imediatamente se sentiu desconfortável e mal conseguia ficar de pé. Desconfiado, o guerreiro perguntou a Feng se estava escondendo algo, e a garota, com medo de ser pega, negou. De repente, uma mulher misteriosa apareceu e agarrou a bochecha do guerreiro de uma forma ameaçadora, dizendo que estava ficando mais frio ali. O guerreiro respondeu que o fugitivo já tinha escapado há muito tempo, e a mulher, irritada, gritou para ele voltar para casa. Mas o guerreiro explicou que estava apenas cumprindo seu dever e que, bom, não era de propósito, sabe? Quando os soldados finalmente saíram, Feng, exausta, perguntou ao protagonista por que ele tinha se mexido tanto, pois ela acabou caindo ao lado dele, desmaiada de exaustão. O prota, ainda deitado ao chão, ficou preocupado, e as outras garotas ao redor não conseguiam entender por que estava acontecendo aquilo e por que a garota tinha caído daquele jeito. Após o desmaio, a garota ficou preocupada e avisou as outras que o protagonista parecia machucado. As meninas ao redor sugeriram que Feng usasse suas habilidades para ajudá-lo, e decidida, a garota rasgou um pedaço de tecido e improvisou uma bandagem para o rapaz. Depois, ela ordenou que preparasse um banho quente, além de medicamentos, que arrumassem o quarto para receber o prota. Contudo, ele foi levado para uma sala separada. Bom, vale lembrar que o coitado caiu do céu, né, rapaziada? As garotas começaram a comentar entre si sobre o rapaz. Algumas disseram que ele era muito bonito e até brincou que casariam com ele se fosse preciso. O prota, ainda inconsciente, permanecia de olhos fechados, deitado em uma cama bem macia com uma bandagem sobre o ferimento causado pelas flechas. Nesse momento, a porta do quarto se abriu e Feng entrou, percebendo que as outras garotas agora haviam saído. Ela se aproximou, explicando que havia preparado um remédio para ajudar na recuperação do prota, e as meninas comentaram que, como ele ainda estava desacordado, não sabiam como dar o remédio. Uma delas sugeriu que ele poderia tomar o medicamento através de um beijo, e ela se preparou para fazer isso, comentando que teria que ser cuidadosa para não derramar nenhuma gotinha do remédio. Outra garota de cabelo verde brincou que ela poderia ajudar mais no processo, enquanto mais uma disse que também queria ajudar o prota. Eita, garanhão! Nesse momento, o sistema enviou uma mensagem ao prota, informando que cada garota que ele encantava lhe rendia pelo menos 30 pontos. A garota, percebendo aquela situação estranha, gritou para que as suas amigas parassem de brincar e avisou que ele estava gravemente ferido, dizendo que ela cuidaria do prota sozinha. As outras garotas, achando isso um pouco injusto, saíram da sala enquanto a garota Feng pegava o remédio da tigela. Feng então pensou que estava fazendo isso para salvar a vida do rapaz e deu a ele o remédio. O sistema informou que o protagonista havia ganhado 100 pontos por deslumbrar com sucesso uma garota. Enquanto Feng beijava para dar o remédio, o prota acordou de repente e agarrou a mão dela, deixando-a surpresa e também envergonhada, já que poderia acabar sendo mal entendido ali. Sem entender o que estava rolando, Feng ficou paralisado ao perceber que o protagonista beijou ela de volta. O cara era um garanhão mesmo. Ela não esperava esse tipo de ação repentina, e o sistema logo mostrou que o protagonista estava acumulando muitos pontos de sucesso no romance. Então, inesperadamente, o cenário mudou e o protagonista se viu em uma floresta mágica e completamente desconhecida. De repente, duas criaturas de aparência azulada surgiram à sua frente e, confuso, o prota pensou que fossem lesmas, mas antes que pudesse reagir, as criaturas começaram a se agarrar a ele, e na manhã seguinte acordou de novo no quarto deitado,
O rapaz, ainda meio confuso, se lembrava de sonhar com lesmas e assustado gritou que queria mandar todo mundo pra vala. Feng, que também estava no quarto, acordou assustadaça e ela se assustou ao ver o prota tão próximo gritando alto, o que chamou a atenção das outras garotas. Todas ficaram surpresas e Feng, irritada e também muito confusa, perguntou ao prota como é que ele poderia ter feito aquilo, já que ela até mesmo ajudou ele. Ele tava ali gritando, né? Enfim, após o prota ser acusado de querer matar todo mundo ali enquanto eles dormiam, ele levou um tapa na fuça. Confuso, o nosso herói mal conseguia entender se isso realmente havia acontecido ou se era fruto da sua própria imaginação. Logo depois, outra garota entrou na sala gritando para acordar. O protagonista agradeceu as meninas pela ajuda, dizendo que ele precisava muito daquilo, mas a garota deixou claro que ele teria que ficar por lá e trabalhar para pagar pelos serviços prestados. O prota tentou recusar, dizendo que ele não queria trocar a sua vida por trabalho, optando pela segunda alternativa. No entanto, a garota avisou que se ele não aceitasse, seria entregue às autoridades e as meninas ainda ganhariam um bônus por capturá-lo. Percebendo que não tinha nenhuma outra escolha, o protagonista aceitou relutantemente e se levantou, afirmando com toda a convicção que a partir daquele dia faria parte da equipe delas. A garota sorriu, dizendo que ele havia tomado a decisão sábia, e o protagonista então prometeu que um dia retribuiria a gentileza. A partir daí, o prota começou a trabalhar pesado no lugar, fazendo a limpeza dos locais. As garotas frequentemente iam até ele oferecendo água ou até mesmo ajudando com um paninho para limpar o suor da testa. Alguns até sugeriram que ele relaxasse um pouco, mas o protagonista gentilmente recusava, afirmando que elas não precisavam se preocupar com ele. O sistema então informou ao nosso herói que ele estava ganhando pontos para encantar as garotas. Com o fim do dia e a chegada da noite, o protagonista foi para o seu quarto. E curioso, o garoto abriu o sistema e percebeu que havia acumulado mais de 1000 pontos. Decidido a usá-los de uma forma inteligente, ele procurou algo valioso para comprar. Logo acabou encontrando um livro chamado Técnica dos 1000 Desejos, que descrevia como melhorar relacionamentos e também aumentar pontos de carisma através do contato. Ele achou que aquela técnica seria perfeita para a sua situação atual e, quando verificou o preço, o sistema informou que esse livro custava 100.000 pontos, o que surpreendeu o prota, pois ele só havia conseguido 1000 até então. Nesse momento, Ada apareceu inesperadamente oferecendo ajuda ao prota. Ela achava que as opções do protagonista eram bastante interessantes e também decidiu dar uma chance única ao recém-chegado. O sistema então avisou que o prota receberia um desconto de 99% por 10 minutos e, entusiasmado com essa oportunidade, o nosso herói decidiu aproveitar de imediato. Graças a essa vantagem, ele adquiriu uma nova habilidade e o sistema informou que ele havia recebido um item chamado 1000 técnicas secretas para aumentar pontos de carisma. É bem intuitivo. Assim que o prota obteve o item, seu corpo começou a mudar e a sua aparência se tornou bem mais atraente. Uma das garotas, ao vê-lo, comentou que ele estava muito bonito naquela noite, outra acrescentou que ele parecia muito mais charmoso do que na primeira vez em que eles se encontraram. Enquanto o prota servia chá a um cliente, algo inesperado aconteceu. O cliente deixou o bully cair, impressionado pela mudança na aparência do protagonista, pois agora o bicho estava bonitão mesmo. O cliente, visivelmente irritado, quebrou a taça e reclamou que havia pago por atenção, mas as meninas estavam mais interessadas no prota do que nele. Ele, com certa arrogância, respondeu ao cliente que, na verdade, ninguém ali era mais importante do que o prota. Isso só aumentou a raiva do cliente, que apresentou-se como Galgan e acusou o prota de flertar com a sua crush. Afinal, ele ia ali todos os dias no café para poder cantar a garota, mas não estava dando certo. Feng, tentando apaziguar a situação, pediu desculpas a Gal pelo comportamento do protagonista, explicando que ele era novo e ainda estava aprendendo por ali. Gal, no entanto, não parecia satisfeito. Com um gesto discreto, derramou um pouco de poeira em uma taça de vinho. Ele sugeriu que poderia perdoar o protagonista, mas apenas se bebesse o vinho com ele. Feng, agradecida pela generosidade de Gal, aceitou a proposta sem perceber a armadilha. Gal, com um sorriso, elogiou o rosto de Feng, dizendo que era difícil encontrar alguém tão linda quanto ela, enquanto a garota, sem saber, começava a ser afetada pela substância. Feng retornou ao seu quarto e cerca de 15 minutos depois, os efeitos da poção começaram a se manifestar. Ela sentiu um calor intenso, como se estivesse febril, e em um pouco tempo, acabou ficando completamente fora de si. Nesse exato momento, o prota, que havia trazido um pouco de comida para ela em agradecimento, abriu a porta e a viu. Ele ficou chocado ao se deparar com a Feng naquela situação e, sem saber o que fazer, saiu correndo do quarto, gritando que precisava de ajuda. Porém, Feng o chamou segurando a sua mão e pedindo para ele esperar. Ainda confuso, o prota perguntou o que ela estava querendo e a garota, visivelmente afetada, explicou que o vinho havia sido adulterado com uma substância que aumentava a sua frequência cardíaca e precisava de ajuda dele para reverter os efeitos. Nesse momento, o sistema enviou uma mensagem ao protagonista informando que o seu carisma havia aumentado e o cliente Gal, por sua vez, estava do lado de fora, acreditando que o efeito da poção estava no auge. Bateu na porta dizendo que estava pronto para entrar ali na sala. Quando ele entrou no quarto, foi recebido por uma garota muito diferente da que ele estava esperando. Era uma expressão determinada e bem forte mesmo, dizendo que estava disposta a ajudar a carência dele. Mas Gal, agora completamente assustado e envergonhado, começou a gritar que tudo aquilo foi um mal entendido, um engano. Ele só tinha errado o quarto. Enquanto isso, duas garotas no andar de baixo começaram a ouvir o barulho e ficaram se perguntando o que era aquilo. A conversa, no entanto, ganhou outro tom quando uma delas mencionou que havia muitos ratos pelo lugar e deveria limpar aquele estabelecimento, antes que a vigilância sanitária chegasse por lá. No quarto, a garota ainda estava meio incomodada, tentando se controlar devido à falta de equilíbrio
equilíbrio e tudo mais. E o Prota, preso entre a confusão de sentimentos e incerteza que estava rolando, tentava entender o que aguardava a seguir, se ele deveria chamar um médico, enfim. Acabou que depois o Prota começou a arrumar todas as suas coisas e, sentindo-se empolgado e surpreso por estar naquela situação, afinal, ele meio que tinha retribuído o favor agora, e talvez estivesse livre. A garota ao vê-lo garantiu que ele não precisava se preocupar. Depois de pensar que talvez estivesse livre, o protagonista, saindo pela porta, gritou com brincadeira para a Fen que ela sentiria sua falta e em seguida ela se perguntou se havia dito algo errado. Enquanto isso, o protagonista refletia sobre como tudo parecia muito real, nada daquilo lá parecia um jogo. De repente ele avistou o Gal correndo pela rua e o cara parecia apavorado, provavelmente envergonhado com os eventos que acabaram de acontecer, né? Algumas meninas que também o viram comentaram que ele não deveria frequentar certos lugares com uma aparência tão desagradável e desarrumada. Afinal, num restaurante você vai bem arrumadinho, né, rapaziada? O Prota reconheceu o Gal de imediato, se lembrando de que ele era o responsável por ter tentado, como eu posso dizer, colocar substâncias na bebida da garota. Ele pensou consigo mesmo que se não fosse por Gal, ele teria uma ótima chance de praticar novas técnicas de luta. De volta ao seu quarto, o protagonista estava sozinho com o gato observando pela janela. O sistema informou que as suas técnicas secretas haviam subido para o nível 2, o que lhe dava a habilidade de encantar seres vivos. Curioso para testar a novidade, ele olhou para o gato e decidiu usar uma técnica nele. Ao fazer um cafuné no animal, o efeito foi imediato e o gato começou a ronronar e se tornou praticamente o melhor amigo do Prota, rapaziada. Depois de testar a sua nova habilidade, o Prota saiu para caminhar, e ao encontrar algumas moedas, ele decidiu comprar um presente para alguém que estava admirando muito no momento. Ao se aproximar de uma loja, ele avistou uma garota de cabelos brancos e brilhavam, que estava interessada em um item exposto. O vendedor, encantado com a beleza dela, ofereceu um desconto de 20%, diminuindo o preço para 800 reais. A garota, porém, hesitava sobre gastar tanto dinheiro assim em uma coisa daquelas. O protagonista, bem curioso, perguntou ao vendedor o valor do item, e o vendedor repetiu que o desconto ele sairia por 800 reais. O Prota então perguntou se o item era feito de gelo, ao que o vendedor respondeu que era uma peça de jade da mais alta qualidade, muito habilidosamente trabalhada. No entanto, ao pegar o objeto, o protagonista o quebrou com um movimento leve, revelando que o item era de péssima qualidade, e ele aconselhou a garota a ter mais cuidado quando fosse comprar as coisas. A garota, irritada, confrontou o vendedor dizendo que ele estava vendendo falsificações, e o cara, por sua vez, gritou furioso com o Prota, afirmando que ele teria problemas por ter quebrado sua mercadoria. Logo, dois guardas apareceram se aproximando do Prota com expressões bastante sérias em seus rostos. O Prota estava em uma situação delicada quando os guardas ameaçaram trazer problemas para ele caso não pagasse pelo item quebrado. A garota, indignada, disse animadamente ao guarda que ninguém deveria ser enganado dessa forma. E antes que a situação acabasse ficando pior, o Prota interveio dizendo que resolveria essa questão ativando seu carisma. Ele se dirigiu aos guardas e um deles, com um ar ameaçador, perguntou se o Prota os havia confundido com lutadores comuns, revelando que eles eram formados também na academia Lue como lutadores profissionais. Irritados, os guardas gritaram dizendo que o Prota deveria se preparar para ser mandado de F. A garota, observando a situação, disse ao protagonista que, embora seus oponentes parecessem estúpidos, ele deveria ter cuidado, pois na verdade eram muito perigosos. O Prota ficou surpreso com a forma de como a garota se referiu aos guardas, chamando eles de ambiciosos, e enquanto a garota se via estranhamente afetada pelo charme do Prota, os lutadores se preparavam para um confronto ali com o nosso herói. Um dos guerreiros avançou, mas o protagonista o atingiu no estômago usando uma técnica essencial, fazendo com que o oponente caísse no chão de imediato. Os outros guardas, confusos e surpresos, não conseguiam entender o que é que estava acontecendo, e o Prota, aproveitando a situação, ameaçou que se continuassem, usaria a mesma técnica neles. Amedrontados, os guerreiros que já eram próximos correram bastante para abraçar o seu líder, chamando ele de irmão. Um garoto que observava tudo à distância perguntou à sua mãe o que aqueles caras estavam fazendo, e a mãe respondeu que eles estavam agindo de uma forma ridícula, enquanto o vendedor, irritado, reclamava que estava espantando seus clientes com aquela pancadaria toda. A garota, intrigada com o que havia presenciado, elogiou o Prota pelos seus truques, perguntando onde é que ele havia aprendido. Ele respondeu brincando, dizendo que aprendeu suas técnicas no YouTube. Curiosa, a garota se apresentou como Yu Xuan, aluna de Yunjin, e o protagonista sorridente disse que era um prazer conhecê-la, e Xuan então mencionou que em alguns dias haveria uma seleção de aprendizes e que ele poderia participar caso quisesse testar a sua força verdadeiramente assim na moral. Nesse momento, Gal apareceu procurando por Yun Xuan e perguntou onde é que ela estava. Yun, irritada, respondeu que não importava onde ela estivesse, e o protagonista, percebendo a tensão, perguntou a Gal por onde é que ele havia andado, já que fazia dias que não o via no local conhecido como Casa das 100 Flores. Yun Xuan, ainda mais irritada, perguntou a Gal se ele se arrependia de ter frequentado esses lugares, e Gal tentou justificar, dizendo que ele ia lá no café, mas não era pelas garotas. Mas a menina não acreditava em nenhuma das suas palavras. O protagonista, provocando Gal, perguntou se ele havia se esquecido de como costumavam conversar lá no café sobre garotas, e assustado, o maluco tentou se explicar para Yu Xuan, que frustrada decidiu ir embora, dizendo que Gal teria que lidar com as próprias consequências sozinho, já que ele era um moleque. Antes de sair, Gal murmurou para o protagonista que ele sempre lhe trazia problemas, e o Prota, divertido, respondeu que era uma sorte de Gal, que a essa hora as meninas do restaurante provavelmente sentiam a falta dele. Mais tarde naquela noite, Feng estava em seu quarto, olhando para o espelho. Seus pensamentos estavam confusos e ela não conseguia parar de pensar no protagonista que dominava seus pensamentos nos últimos dias. Afinal, o cara era um baita garanhão, viu, rapaziada? Ela se lembrou que seu namorado havia lhe dado uma joia muito bonita enquanto observava o presente,
adolescente se perguntava repetidamente se aquilo realmente agradava. Em seus devaneios, ela se lembrou das palavras do prota que havia dito que aquela joia não passava de uma bugiganga sem valor e que a verdadeira joia, na verdade, era ela. Ela ainda comentou que o garoto gostou muito do protagonista, mencionando que a garota descansava enquanto ele cuidava dos seus afazeres. Nesse momento, o garoto percebeu que a menina tinha deixado cair um lenço rosa e rapidamente o prota se abaixou para pegá-lo e devolvê-lo a ela. Mas Feng pisou no lenço bloqueando, dizendo que ele deveria pegar com toda a calma. Feng avisou o protagonista que não iria trabalhar naquele dia e o prota surpreso respondeu perguntando se ela estava doente ou coisa do tipo. A garota disse ao prota para não subestimá-la e ficar tranquilo pois ela estava bem e perguntou se ele iria fazer alguma coisa à noite. O que deixou o prota surpreso e sem responder ele simplesmente abraçou dizendo que eles poderiam sair sim para jantar, algo que a garota não estava esperando. O protagonista disse à garota que aquele jantar que eles teriam seria a melhor coisa que já aconteceu em sua vida. E a luz já estava surgindo no céu à noite e Feng começou a dizer ao prota que estava bem tarde agora. Depois do jantar, o nosso protagonista recebeu uma notificação sobre o aumento de pontos de experiência no dia seguinte. Quando acordou no quarto, havia um copo de água e um bilhete sobre a mesa ao lado da cama. O protagonista resmungava, dizendo que havia acordado tarde e que não teria o que comer agora. Sentado na cama, ele viu um copo e leu o bilhete da garota, dizendo que estava partindo e que esperava que o prota não se arrependesse. O sistema informou o protagonista que havia desbloqueado um novo cartão de personagem chamado Feng Lin como bônus, o que lhe deu a habilidade de confundir alguém com o seu próprio olhar. Logo depois, a garota perguntou ao prota se ele realmente queria que ela fosse embora e ele respondeu que ainda havia um assunto pendente e que se lembraria da hospitalidade dela. A garota ali, que tinha saído para jantar com o prota, respondeu que não poderia deixar Xiao Yuan embora tão facilmente e chamou outras meninas que correram felizes até Yuan, implorando para que ele ficasse, dizendo que faria qualquer coisa que ele quisesse. O protagonista em pensamento achou ótimo que as garotas gostassem da presença dele e o sistema recompensou ele com mais pontos por outra sedução bem sucedida. Ele se levantou dizendo às garotas que veria elas de novo em um outro dia. Na rua, Gao encontrou a garota Jun e lhe deu alguns conselhos e ainda mencionou que tinha recebido uma carta do seu professor sugerindo que voltasse ao clã para ajudar a preparar a cerimônia de iniciação para a nova geração de discípulos. Ele comentou que o lugar não era longe e que se a espada do imperador estivesse lá, não levaria mais de uma hora. Gao perguntou à garota se ela tinha algum segredo ou se estava com pressa para retornar ao clã e o protagonista se viu repentinamente em frente a Juan e gritou com Yu, mas estava feliz em vê-lo. A garota perguntou o que o prota queria e ele respondeu que estava indo para o clã de Yunnan para estudar e que o professor queria que a senhorita Yunnan o acompanhasse. Ela disse que não era necessário, mas ele insistiu que montaria com Yan. Gao lembrou que homens e mulheres não deveriam ficar juntos muito tempo e disse que levaria o prota. Enquanto isso, Juan brincou que Gao estava com cheiro de suor, fedendo CC, ao que ele respondeu que era o cheiro do protagonista, o que fez a garota rir bastante. O cara tava, mano, só se lascando na verdade. Gao, cheio de raiva, recusou a ajuda da garota e havia escutado as conversas da namorada do prota Yun e ficou indignado por ele não ter se desculpado. Decidida, ele ligou para o prota e no final pediu que Jun se segurasse, pois o céu estava claro e o vento soprava forte. O protagonista olhou para a garota com um sorriso e disse que estava tudo bem e percebendo o que estava acontecendo começou a voar sobre os vales e o prota a acompanhou. Eles se lançaram rapidamente pelo espaço e ele comentou que o primeiro voo com a espada poderia ser estressante, acrescentando que deveria se agarrar bem a ela. A garota fez uma brincadeira sobre como seria rude da parte dela se não deixasse o prota se apoiar e Jun, que exalava um perfume agradável, perguntou se todos os celestiais tinham aquela fragrância. Gao, que estava junto do prota e da garota, pensou com raiva que ele era um bom amigo de Jun. O protagonista, percebendo isso, se virou zombando de Gao com um gesto provocativo, dizendo a Gao que, ainda mais irritado, ele não valia nada. Ele pensou consigo mesmo que se não matasse o protagonista, não seria nem considerado um homem devido a tanta humilhação que aquele garoto nojento tinha o feito passar. Enfurecido, ele mal podia esperar para acabar com o protagonista e decidiu que iria usar a agulha guia contra o nosso herói. Gao considerou a agulha do guindaste muito venenosa e planejou acabar com a vida do protagonista com um único golpe. Ele ajustou seu voo para ficar logo atrás de Yuan e enviando a agulha na direção dele. Com a agulha venenosa ativada, Gao voou em direção ao prota e de repente Jun, muito atenta, percebeu o som e gritou animadamente para que o prota tivesse cuidado. Ela ficou muito surpresa ao ver Gao atrás dela e não entendeu de onde ele tinha surgido. Gao gritou com ela, mas a garota interpretou mal suas intenções, achando que ele queria lidar com Yuan imediatamente. O medo tomou conta dela e ela decidiu rapidamente mudar a trajetória de voo, descendo com o protagonista. Ambos desapareceram nas profundezas da água e Gao ficou apavorado, gritando o nome da garota. Ele estava muito animado e não sabia o que diria o seu mentor agora. Gao pensou que o menino e a menina tinham sido engolidos pela névoa do espírito Gruya e o que nada mais poderia ser feito agora. Mesmo que não conseguisse salvar Jun, ele pensou que informaria o seu mentor que não a perdoaria. Para ele, era melhor que a garota estivesse morta, pois não tinha outra escolha. E enquanto voava ao lado, ponderou que se a garota se juntasse a ele, deveria se olhar no espelho primeiro. Jun estava se afogando, sentindo muito frio e percebeu que não conseguia respirar e estava prestes a perder a sua consciência. De repente, ela sentiu uma mão tocar o seu rosto e era o prota que mergulhou, segurando a garota, evitando que ela se afogasse. Yuan então beijou Jun, que mentalmente pediu desculpas, e ao abrir os olhos, viu uma grande espada na água voando em sua direção. O protagonista percebeu que o sabre de Yan Xuan estava indo em sua direção e notou que alguém também possui habilidade natural, desembanhando a espada
espada e ele disse que nessa situação só poderia confiar nela agora. O protagonista decidiu pular da água com a sua namorada perto das pedras. Com a ajuda da espada, o protagonista e a garota conseguiram sair e finalmente o protagonista voou alegremente em direção às árvores, segurando a garota em seus braços. Depois de um longo voo, ambos pousaram em meio a uma bela floresta verde e ele ajudou a garota a se acomodar ao lado de uma árvore, comentando que o perigo parecia ter passado pelo menos por hora. Entretanto, o protagonista foi interrompido por alguns rosnados que vinham de fora e ele avistou uma matilha de lobos à sua frente. Pedindo permissão para descansar, o protagonista logo percebeu que estava diante de um lobo sanguinário. Jun, pensando que entendeu rápido que a única saída era lutar para escapar da morte certa. Nesse momento, o lobo feroz atacou o Prota e um grunhido ressoou. Ele recebeu uma notificação do sistema oferecendo uma nova habilidade de espadachim por 500 pontos. Com isso, o protagonista conseguiu repelir o ataque do lobo utilizando uma habilidade chamada Ataque à Nuvem Esquerda. Ao atingir o alvo, ele ganhou 50 pontos. Xiao Yuan ficou feliz ao ver que matar monstros também acrescentaria um ponto à sua pontuação contra os lobos. O Prota então usou várias habilidades chamadas Fluxo Turbulento e derrotou um dos lobos, ganhando mais ponto ainda. Ao olhar para o redor, ele percebeu que havia um enorme rebanho de lobos diante dele. E Jun ficou surpresa também ao perceber que não importava quantos lobos o protagonista matasse, sempre tinham mais vindo. Ele sentiu que as suas habilidades de combate eram muito baixas e que não poderia continuar desperdiçando a sua energia em ondas intermináveis de inimigos. De repente, o Prota ouviu o rosnado de um grande monstro atrás dele e um urso enorme e feroz ergueu a sua cabeça, e o Prota reconheceu que estava frente a um urso demoníaco da terra. Xuan se deu conta de que estava diante de um monstro de 4 estrelas e que precisaria matá-lo de imediato. Ele fez um gesto com a mão pedindo ao grande urso para vir, mas se preparou para um ataque percebendo que as suas habilidades não estavam surtindo efeito algum. O urso de repente agarrou o Prota com as suas patas e começou a lambê-lo, olhando ameaçadoramente para a matilha de lobos nas proximidades. O urso, em um momento de reflexão, observou os predadores ao seu redor e então começou a atacar os cachorros, dispersando-se com seus golpes. O ataque do urso fez com que os lobos voassem em várias direções e após a investida, os bichos enfurecidos decidiram recuar, e o urso gritou alto, irritado, enquanto os lobos fugiam. No final da tarde, o protagonista se refugiou em uma caverna com Jun e o urso estava sentado ao lado de uma fogueira onde eles assavam peixe. O Prota entregou um pedaço de peixe ao grande urso e agradeceu a criatura pela sua ajuda, enquanto o urso se aconchegava ao seu lado. Xuan comentou que o urso tinha outras coisas para fazer e brincadeiras a tentar, e mais tarde ele se virou para a garota dizendo que gostaria de tentar desintoxicar daquele veneno. O Prota se preparou, cuidando de suas roupas enquanto a garota se sentava pronta para deixar a menina ajudá-la. O Prota queria ajudar a eliminar todo o veneno e Jun decidiu permanecer sentada ali paciente, esperando que o Prota conseguisse usar alguma magia de medicina ou coisa do tipo. Jun sentiu imediatamente o veneno se espalhando pelo seu corpo. Depois de todo o tratamento, a garota acabou abrindo os olhos atentamente e olhou o que estava ao seu redor. Gradualmente, ela conseguiu recuperar a sua consciência, percebendo que estava deitado perto da parede de pedra, enrolada em um pano. Abruptamente, ela se levantou e olhou ao redor sem entender o que estava acontecendo ali. Ela notou vestígios de sangue nas proximidades, mas não entendeu e nem conseguiu descobrir de onde é que vinha. Suas roupas estavam em desordem e de repente a garota imaginou o Prota sendo atacado por algum bicho que deixou ela apavorada. Nesse momento, o protagonista apareceu trazendo alimento e ele disse à garota que era bom para ela, mas Jun acordou subitamente e foi atrás dele com a espada sem entender as suas intenções. Ela gritou para o protagonista alegando que enquanto ele estava inconsciente, o protagonista estava se aproveitando da situação e queria matá-lo, cometendo um grande erro talvez. O protagonista chocado gritou de volta dizendo que ela estava completamente errada. No último momento, a garota parou a espada perto do pescoço dele e perguntou se ele realmente queria que ela o matasse. O protagonista respondeu que não tinha feito nada de errado, ele só estava procurando alimentos para ele e deixou ela lá descansando, e de repente tossiu sangue, percebendo que não estava se sentindo bem. Surpresa, Jun perguntou o que havia acontecido com o Prota e o nosso herói explicou que enquanto ele sugava o veneno que havia contaminado Jun, ele também acabou se envenenando, né? E a própria garota ficou surpresa, percebendo que o garoto havia salvado ao sugar o veneno e agora ela estava envenenada também. Ele pensou aliviado que estava feliz por ter comido algumas frutas, mas que não tinha terminado de mastigá-las. Jun questionou por que o Prota não havia se machucado mesmo tendo sido atacado por Gal, e o protagonista respondeu que recebeu um presente de uma garota, um pingente de jade em forma de uma folha de bordo, que foi o que salvou a sua vida. Jun, agradecida, disse que queria recompensá-lo e se ofereceu para ensiná-lo uma técnica secreta para que usasse para se desintoxicar também. O garoto explicou que isso não funcionaria já que não pertencia ao clã dela, e a garota insistiu, afirmando que havia salvado ela e o clã certamente concordaria em aceitá-lo como aprendiz agora. Nada mais justo, né, rapaziada? O protagonista se curvou respeitosamente diante da garota, chamando-a de senhorita, e ela respondeu que agora poderia mudar a forma de se dirigir a ele e agradeceu. Nesse momento, o mentor de Jun ligou e a garota atendeu, informando que era hora de começar os treinamentos. Simultaneamente, Jun Jingao estava conversando com o chefe do clã na residência do clã Yun, e o chefe Yun Suan perguntou surpreso se a garota havia caído no gelo do lago, e Gao humildemente assumiu que tudo era culpa dele. Ele explicou que o protagonista havia traído Jun arrastando-a para o lago de gelo, e o chefe do clã então se virou para os outros alunos declarando que se Jun estivesse morta, eles começariam de imediato a procurar os seus restos mortais no lago. Todos os alunos responderam ao seu tutor que sim, e Gao se virou imediatamente para o chefe do clã pedindo que também o enviasse em busca de Jun. O líder do clã disse a Gao para não se sentir culpado, pois a responsabilidade
responsabilidade não era dele, mas sim de todos eles que deveriam ter feito o possível para encontrar a garota. No final, Gao estava satisfeito, comentando ao chefe do clã que, assim como ele, Gao Chong também entrou na sala. Gao Chong era responsável pelo desenvolvimento do elixir da imortalidade do clã, e ao ver o seu filho, ele sorriu dizendo ao seu filho que recentemente havia aperfeiçoado o medicamento que aumentava temporariamente a força quando aplicado ao corpo. O filho correu até o pai e agradeceu, prometendo que encontraria Jun. Gao explicou que era urgente, que precisava ir primeiro, e Gao Chong então, o pai, afirmou ao chefe que o clã não deveria se preocupar tanto. O chefe, no entanto, respondeu que estava preocupado porque sua filha havia desaparecido, e Chong comentou que a namorada de seu filho era uma amiga de infância e que sem dúvida eles se casariam no futuro, e isso só aumentou a preocupação do chefe do clã. O chefe do clã disse a Gao que não confiava muito nas pílulas e nos aprimoramentos medicinais, acrescentando que a melhor maneira de se fortalecer era cultivar por conta própria, pelo seu esforço, sabe? E Gao Chong então pensou triste consigo mesmo que o seu irmão mentor estava sendo ensinado e ele temia que a sua família acabasse liderando o clã. Enquanto isso, o Prot estava sentado à beira de um lago tentando pescar, e Jun pensava que pescar era uma tarefa difícil, mas não queria voltar de mãos vazias, pois isso seria motivo de zombarias também. O Prot olhou para seu reflexo na água, percebendo a sua beleza e charme que não iriam ajudá-lo a conseguir comida. Nesse momento, de repente, ele notou que a sua isca estava se movendo na água, e quando olhou mais de perto, viu um enorme cardume de peixe pulando na superfície. No final, ele viu muitos peixes caindo na costa à sua frente. Xiao Yuan decidiu que o peixe caiu devido ao poder de seu charme e percebeu que essa atração o ajudou a encontrar alimentos. Então ele olhou para cima e viu vários homens voando ao longe, e ainda pensou que os monges do clã Yun Yin tinham vindo em busca de Jun. Ele decidiu voltar e conversar com a garota, e enquanto isso Jun estava na caverna meditando. Ela se sentou na posição de lótus, aquelas clássicas de mão A, completamente desconectada com o mundo ao seu redor, e a garota sentiu que o veneno havia desaparecido completamente do seu corpo, mas que levaria mais alguns dias para se recuperar de todas as suas habilidades. De repente ouviu um barulho na caverna, como se alguém estivesse se aproximando, e se perguntou se era Yuan, que de repente havia voltado ali. Logo ela ficou muito surpresa e assustada ao ver Gao entrando, e ele perguntou à garota por que é que estava tão amigável com o protagonista. Jun em resposta gritou que Gao havia machucado e prometeu informar ao seu mentor que a puniria. Gao por sua vez disse a ela que não entendia como é que ela havia sobrevivido ao ferimento e que não havia como voltar atrás, e que Gao faria o que quisesse com ela. Ele estava furioso com a garota por não lhe dar uma chance e por ter conseguido se aproximar dela apenas por alguns dias, e o Prot na verdade que ganhou a atenção dela, né? Ele acrescentou que se não conseguisse destruiria ela, e ainda disse à garota que graças ao remédio que o seu pai havia lhe dado, ela não seria páreo para ele, e prometeu ainda que, bom, faria ela pagar caro pela humilhação, colocando ela de joelhos. Jun ficou muito surpresa com o poder e o efeito que Gao obteve da medicina. A cura o transformou em um enorme e poderoso guerreiro, e junto com isso ela pensou assustada que não poderia resistir a tal poder, pelo menos não com seu estado atual, né? Ela acabou de ser envenenada. Gao estava preparado para acabar com a garota, já se despedindo dela, e de repente um peixe muito grande voou pela lateral e atingiu seu rosto. O garoto se virou furioso perguntando quem ousava atacá-la, e Jun disse ao seu adversário que se voltasse para encontrar com o protagonista. Ela gritou para o garoto ter cuidado, pois Gao Gan queria levá-la embora, e Gao disse ao protagonista e à garota que morreriam juntos ali e agora por toda essa insolência que eles tiveram para com ele. O protagonista olhou para o prompt do sistema e percebeu que ao derrotar Gao ele ganharia 500 pontos e pediu à garota Jun que lhe emprestasse sua espada. O garoto, tomando todo o cuidado, acelerou e se preparou para atacar seu oponente. Ele decidiu imediatamente atingir Gao com um golpe da espada, e enquanto isso ele se defendeu e o protagonista continuou a lançar socos, conseguindo atingir levemente Gao no rosto. Gao disse ao protagonista que ele era apenas um espadachim novato, e após isso ele usou uma habilidade chamada Brilho da Espada contra o seu oponente. O protagonista se esquivou com grande dificuldade de um golpe forte de Gao, que como resultado da batalha fez com que Juan não aguentasse mais e caísse ao chão. O golpe muito forte de Gao fez com que o protagonista voasse para longe e acabasse deitado ao chão, tossindo e incapaz de se levantar agora. Gao se aproximou e agarrou o garoto, mandando ele sair por causa de tudo que fez. Gao gritou furiosamente que faria todos eles pagar e depois mandaria a garota pro saco da bolacha. O protagonista olhou para seu oponente dizendo que ele era um imbecil, e então beliscou Gao e ativou a habilidade de sedução. Surpreso, respondeu que essa habilidade afetava todos os seres vivos, e o protagonista então voltou a beliscar Gao com muita força. O protagonista pegou a espada em mãos e se preparou para atacar o seu oponente. Então ele desferiu um golpe grande que cortou o braço de Gao com sua espada. Usou o nível mais alto da técnica do espadachim da nuvem, e Gao ficou muito surpreso e também assustado, pois ele não podia acreditar que o protagonista havia mandado de volta o seu bracinho. Ele correu gritando que se vingaria, mas o único pensamento do Prota era que ele precisava agora encontrar o seu pai, né? De repente Gao caiu em direção a algo muito grande e macio e ficou surpreso com medo sem entender que tipo de monstro tinha à sua frente. Era um urso que parecia muito zangado com Gao, e ele estava com muito medo. Gao parecia atordoado diante do predador e percebeu que não poderia escapar. Ele gritou com toda a pompa, mas o urso, percebendo que não precisava ser atacado, fez com que
o sistema mostrasse uma mensagem informando que o Prota recebeu 500 pontos por capturar Gal. Depois disso, a garota e o protagonista voltaram para o castelo do clã, onde Jun detalhou tudo o que havia acontecido e informou ao líder do clã que Gal Gan a feriu mortalmente com uma arma escondida, mas que o protagonista havia feito o possível para salvá-la. O pai perturbado de Gal não conseguia acreditar no que seu filho havia feito e o líder do clã disse que a tentativa de assassinato de um membro do clã era punida com execução, mas que Gal Gan ainda continuaria vivo e o pai deveria cuidar dele para que não fizesse nada de errado, pelo menos não de novo, né? O pai de Gal agradeceu o chefe do clã por sua misericórdia e disse que ele e seu filho seriam os primeiros líderes do clã a sair. Ele disse ao protagonista que poderia perguntar qualquer coisa para salvar a garota e Juan se curvou diante do chefe do clã, expressando seu desejo de ser treinado por ele. O chefe do clã disse que estavam dispostos a recebê-lo de braços abertos, mas devido ao grande número de candidatos, introduziram um desafio. A garota disse que o Prota ofereceu tudo para salvá-la, mas Juan respondeu ao chefe dizendo que não deveria quebrar os seus princípios apenas por ele. Ele ainda prometeu passar por todos os testes antes de entrar no clã e o chefe do clã respondeu que esperava que essas palavras viessem do homem que trouxe sua filha à vida. Jun achou estranhas as palavras do pai e pediu ao menino que a seguisse, dizendo que mostraria ao clã Yuin. Enquanto o protagonista caminhava, viu uma bela paisagem com uma ponte à frente e ele exclamou encantado ao ver aquela paisagem linda e maravilhosa, parecia que tinha saído de um conto de fadas. A garota respondeu que eles não deveriam perder tempo e acrescentou que ela tinha que ensinar ao protagonista o mais rápido possível. Ele perguntou se não era muito cedo e Jun respondeu que sempre trazia isso para a prática de derretimento da neve dos 6 sóis. Na técnica de derretimento da neve dos 6 sóis existiam 6 níveis e em cada nível o menino sentiria a presença do sol. Enquanto a garota ensinava, ela sentou-se atrás do garoto e tocou suas mãos dizendo que o ajudaria. O Prota entrou completamente no sistema de cultivo e relatou que havia atingido o 3º nível. A menina sentiu que ele passou com sucesso pelo 2º nível e de repente o Prota sentiu náuseas no estômago, onde uma dor e um calor insuportável corriam pelo seu corpo e às vezes começaram a aparecer. Ele desmaiou e começou a tossir sangue e ficou imóvel, sentindo muito calor, pensando que o fogo interior durante o cultivo não poderia ser excluído e que teria que esperar. Sem saber o que fazer, a garota olhou para o protagonista ainda deitado, acreditando que eles não deveriam ficar muito próximos da verdade. Com as veias salientes, o Prota ainda estava imóvel, dizendo que ele precisava se aquecer. A garota percebeu que o Prota não conseguiria aguentar assim e sem outro método para salvá-lo, esticou a perna em direção ao Prota e dobrou ligeiramente a perna, guiando em direção ao corpo dele. No final, o protagonista ainda estava deitado ao chão, sentindo-se muito mal, enquanto a garota tentava ajudá-lo. Após uma hora, o protagonista começou a se sentir muito melhor e abriu os olhos bem aliviado, já não sentindo mais aquele calor todo que estava sentindo em seu corpo antes. Completamente recuperado, ele soltou um suspiro de alívio enquanto estava deitado ao chão e Jun percebeu que ele havia acordado, perguntando com interesse o que havia acontecido. Ele explicou que era nervosismo e por isso decidiu ajudá-lo. Para fazê-lo se sentir melhor, o protagonista disse que queria agradecer a menina por ajudá-lo e perguntou à garota por que ele estava vermelho e se ele estava com vergonha ou se estava resfriado. Ela respondeu que estava apenas um pouco cansado e pensou consigo mesmo que não esperava alcançar o 4º nível hoje. O protagonista sentiu uma grande energia em seu corpo e ganhou uma habilidade adicional que se manifestou como uma mudança de rosto agora. De repente, o protagonista ouviu um barulho ameaçador vindo do céu. Era alguém que estava voando e gritando para ele morrer. O Prota reuniu forças e se preparou para atacar o guerreiro desconhecido e Yuan conseguiu se afastar a tempo do ataque de um adversário muito perigoso, mas uma enorme bola azulada apareceu no ar entre as casas e o protagonista percebeu que havia sido alvo de um ataque furtivo, decidindo que o guerreiro não poderia fazer muito mais. Ele ficou surpreso ao perceber que a sua mão começou a congelar e não conseguia entender completamente como isso havia acontecido. A garota Jun percebeu que o protagonista havia sido atacado por uma palmeira geada demoníaca e correu com medo em direção a ele. Ela pensou que o seu corpo ainda estava se recuperando de sua ajuda e que estava passando por um momento difícil, e ao mesmo tempo o guerreiro atacou a garota com um feitiço especial. Jun, observando os movimentos do estranho, percebeu que ele era um aprendiz de seu clã e perguntou por que estava os atacando. Enquanto isso, o Prota tentava voltar ao normal em um estado bem congelado. Xiao Yuan tinha certeza de que não poderia mais subestimar as pessoas, e o protagonista conseguiu quebrar o gelo que o prendia e se preparou para a luta. Ele disse ao guerreiro desconhecido que não estava interessado em seus motivos ou até mesmo em sua história, gritando que seria apenas um trampolim para subir no poder. Juan continuou atacando o guerreiro, mas de repente as roupas do estranho acabaram se rasgando e o protagonista ficou muito surpreso. Ele ficou chocado ao pensar que acabara de lutar com uma mulher. O Prota notou que o guerreiro estava começando a se afastar e gritou para ele parar. Jun gritou para o protagonista não correr atrás do estranho e respondeu que a guerreira havia machucado Jun e ele teria que ajudá-lo. Jun explicou que a palma do demônio do gelo poderia causar vários tipos de dano, respirando ar frio e espalhando por todo o corpo. O Prota perguntou por onde é que a garota havia sido ferida e queria ajudá-la, e Jun, um pouco vergonhada, apontou para si mesmo e o protagonista disse que agora não era hora de piadas. Jun respondeu que entendia e se concentrou, dizendo que não era piada alguma. O Prota disse à garota que estava começando a se recuperar e contou para sua namorada, entre aspas, que ela deveria se preparar. A garota fechou um olho e o sistema informou ao Prota sobre a sua principal experiência mágica ilimitada. Jun então perguntou ao Prota por que as suas mãos estavam se movendo constantemente e o Prota respondeu à garota que o atrito aceleraria a regeneração e espalharia pelo calor do corpo. A garota sentia quente e confortável como se uma corrente quente percorresse o seu corpo dissipando o frio. É
após uma longa hora de tratamento, o menino disse à garota que o frio finalmente havia deixado seu corpo, e Jun respondeu que havia levado apenas meia hora para se livrar do frio e perguntou por que ele continuava com a cara estranha. O protagonista respondeu que queria finalmente se livrar da frieza do corpo dela apenas no caso, e Jun respondeu com desdenho que embora o prota tivesse passado na frente dela novamente em questão de poder, afinal ele não se feriu, não agradeceria. Xiao Yuan sugeriu que a garota tivesse uma sessão de treino pela manhã para prevenir a propagação do frio. Jun lançou um olhar raivoso para o protagonista, que se defendeu dizendo que ele estava apenas brincando, e a menina então comentou que sentia falta de mais poder, julgando pelos movimentos que parecia pertencer ao seu clã. Agora eles precisavam mesmo encontrar uma maneira de localizar uma certa pessoa. O prota disse que como ele havia machucado um estranho, deveria ter uma ferida, e eles poderiam ficar de olho em todos no clã para ver quem é que teria aquela ferida. Enquanto isso, a mulher ferida estava na floresta, caída ao chão, pensando em como o protagonista ousou machucá-la. Um homem estranho se aproximou e disse à garota que uma oportunidade como aquela não aparecia muitas vezes. A menina viu Gao Shang parado na frente dela e perguntou o que ele queria. Ele respondeu que agora eles tinham um inimigo em comum e se ofereceu para ajudar a garota caso ela o ajudasse também, Uma mão lava a outra lava o pé e por aí vai. O homem entregou a ela um pequeno frasco de remédio para tratar as feridas e, queria ajudá-la a se livrar de suas cicatrizes também. E após pensar um momento, a garota disse a Gao Shang que se juntaria a ele por pelo menos alguns dias. Depois houve uma grande reunião no clã do pátio e Yan comentou que o clã Yunyin era realmente muito grande e que muitas pessoas queriam se juntar a eles. Jun disse a ele que precisava dar o seu melhor e não deveria esperar misericórdia. Uma garota chamada Moning Xuan, estudante do clã, perguntou a Yun se o menino sobre quem ela estava falando tanto ultimamente estava ao seu lado. Ela, um pouco tímida, respondeu que já não falava tanto do protagonista e que a garota deveria parar de falar essas coisas só para deixá-la envergonhada. Então se aproximou do protagonista apresentando-se, dizendo que era a irmã sênior. Yuan ficou muito surpreso ao descobrir que a namorada dele tinha uma irmã mais velha tão linda. A garota agarrou a bochecha do prota e ele sentiu uma dor, dizendo a ela com severidade para não flertar com a sua irmã. O sistema informou ao protagonista que ele havia ganho pontos pela sedução bem sucedida de novo com as garotas ao seu redor e disseram que Xiao Yuan era muito atraente e estavam dispostos a trabalhar duro para ele. Os guerreiros do clã comentaram que o protagonista era muito arrogante e que ao mesmo tempo as belezas do clã estavam caindo aos pés do protagonista como se ele fosse mágico ou tivesse alguma coisa por trás disso tudo. O chefe do clã então se dirigiu a todos os presentes, expressando sua felicidade por terem decidido participar da atual seleção de seguidores. Ele mostrou uma planta para eles ali, dizendo o nome dela. Em uma montanha isolada crescia uma erva única chamada de In, e os competidores tinham a missão de coletar 10 dessas ervas em um tempo limite de 3 horas. Um dos convidados comentou que essa tarefa não parecia tão difícil e o outro se questionou sobre como os demais estavam lidando com essa situação esquisita. O líder do clã inteiro veio alertando que a dificuldade do desafio poderia ser maior do que realmente aparentava, e que alguns participantes poderiam correr sérios riscos de vida, e ainda sugeriu que aqueles que se sentissem inseguros poderiam se retirar, já que não eram fortes o suficiente e nem eles mesmos acreditavam em si. Em seguida, anunciou o início do teste e todos os guerreiros se levantaram rapidamente para começar a busca. Enquanto isso, o prota permaneceu parado no centro da praça, atraindo a atenção de Jun, que preocupada perguntou por que ele não estava se movendo. Ela mencionou que a árvore era difícil de encontrar e com uma voz calma, Yuan respondeu que não havia motivo para se preocupar e decidiu seguir em frente, e ela até ficou surpresa com a tranquilidade do prota. Enquanto uma das meninas caminhava pela floresta, ela comentou que a tarefa era muito mais complicada do que esperava, já que ao meio-dia só havia conseguido localizar algumas ervas. De repente, ela avistou algo bonito ao longe e ficou tão encantada que seus olhos se encheram de brilho. E em um momento inesperado, as meninas avistaram, adivinha o que, rapaziada? O protagonista se banhando em uma fonte termal, levando elas a acreditar que era um espírito da beleza. Yuan nesse momento ativou uma habilidade chamada Sorriso Radiante e comentou sobre a água, que estava quente e convidativa. Uma das garotas tímidas se sentiu constrangida, pois é a primeira vez que ela viu uma pessoa tão linda desse jeito em sua frente. A outra garota, um pouco mais constrangida, gritou para sua amiga perguntando por que é que ela estava tão encantada com o prota, e a outra respondeu que precisava conversar com o prota o quanto antes. O sistema então atribuiu os pontos ao protagonista por sua sedução bem sucedida de novo. Uma das garotas comentou sobre como agora eram colegas de classe. Xiao Yuan, no entanto, contou às garotas que ainda não havia encontrado as ervas, e então elas decidiram se separar para procurar pistas. As meninas animadas disseram ao protagonista para não se preocupar e prometeram se dedicar à busca durante o dia. Com um sorriso, nosso herói perguntou se estava tudo bem e, bom, elas expressaram que sim e que queriam passar mais tempo com ele depois também e que não tinha nada de errado em ficar junto com ele. Xiao Yuan pensou para si mesmo sobre como era bom se sentir confortável ao lado de todo mundo assim, já que todo mundo paparicava ele. Enquanto isso, ele refletia sobre como já havia interagido com duas garotas e de repente uma terceira garota entrou na água. Ela comentou que nunca havia visto um garoto tão lindo e que era de tirar o fôlego. O nosso herói se sentiu lisonjeado, mas logo notou um problema. Avistou algumas algas longas na água e se lembrou de que a garota era uma bruxa das flores e que poderia querer drenar a sua energia vital. Subitamente, a aparência da garota começou a mudar e ela imediatamente passou a parecer esverdeada, como se fosse uma típica habilidade do pântano. Ela avisou o protagonista que ele poderia aceitar isso, mas que ela não gostava, e de repente a garota do pântano fez as suas vinhas se enrolarem em volta do prota, enforcando ele, Então ele percebeu que algumas folhas verdes surgiam rapidamente de todas as
direções, prendendo o protagonista completamente em algas. A garota do pântano comentou que isso só absorveria sua energia vital sem matar o prota, e ele, com um olhar malicioso, respondeu que ainda não estava certo sobre quem realmente iria morrer ali. Determinado, nosso herói invocou um feitiço chamado Sol Ardente e a garota do pântano gritou de calor, implorando ao garoto que a perdoasse. Quando percebeu o erro que acabara de cometer, ela sugeriu que poderia evitar uma execução, mas teria que sugar a energia dos outros. Com um olhar triste, ela do pântano disse que isso seria um fardo e o sistema então informou o prota que a sua experiência com magia ilimitada havia aumentado agora, ele estava mais forte. Yuan elogiou as habilidades da garota e aconselhou ela a não se desviar do caminho certo. Ela agradeceu pelas instruções e disse que se concentraria no cultivo. De repente, um grito de socorro ecoou por todo o vale. Duas garotas estavam presas em uma árvore e elas não conseguiam entender por que aquela árvore demoníaca estava protegendo a árvore. A árvore com más intenções tentou atropelá-las e uma das meninas apavorada gritou por ajuda sem forças para se salvar. Nesse momento, nosso herói apareceu e derrubou a árvore usando sua habilidade Constelação do Dragão. A árvore, agora reanimada, rosnou com raiva e tentou atacar o prota, e Xiao Yuan não permitiria que ninguém mais machucasse suas futuras irmãs e amigas. As garotas animadas gritaram que o prota era muito bonito e havia vindo salvá-las, e Yuan ganhou pontos do sistema por usar a sua sedução bem-sucedida de novo. Com confiança, o protagonista tranquilizou as garotas, dizendo que não se preocupassem, pois ele salvaria elas e deixaria elas em segurança em um lugar mais seguro dali. Então ele correu em direção à árvore com toda a pompa, atacando os galhos com toda sua força, e a árvore, em retaliação, lançou pedaços de galho na direção do prota, e um grande pedaço acabou acertando seu rosto, causando-lhe um pequeno ferimento. Yuan achou que deveria desviar dos galhos e avisou as meninas que tivessem mais cuidado. Elas ficaram indignadas, ofendidas por uma árvore ter ousado machucar o lindo rostinho do prota. Uma das garotas furiosas gritou para a árvore que não teria piedade, e elas começaram a se libertar dos galhos, e em meio a todo aquele caos, a árvore se surpreendeu ao perceber que os seus cativos estavam escapando tão facilmente. O prota observou espantado enquanto as meninas atacavam a árvore com uma espada mortal voadora, e então ele notou a erva e decidiu agir rapidamente. Em questão de minutos, a árvore estava completamente destruída ao chão, e as meninas, satisfeitas, disseram que se encarregariam de qualquer árvore que ousasse machucar o protagonista. Mas quando olharam ao redor, perceberam que Yuan havia desaparecido, e apesar de ter estado ali um instante atrás, já não estava mais lá. O protagonista foi longe e sozinho, encontrando 6 plantas, mas logo ele percebeu que a tarefa não seria tão simples. De repente, um guerreiro armado apareceu acima dele, e o prota teve apenas tempo suficiente para se esquivar do golpe do machado que atingiu o chão com toda a pompa. Ele notou o grupo de combatentes nas proximidades que, em vez de se apresentarem, emboscaram ele. Um dos guerreiros comentou que tinha sido difícil encontrar as plantas e aconselhou o prota a desistir do seu cultivo voluntariamente, prometendo que assim ele não conseguiria causar problemas a mais ninguém, né, além dele mesmo. Yuan, surpreso, questionou os combatentes se eles conseguiriam encontrar pelo menos uma planta, e eles, com expressões ameaçadoras, ficaram em silêncio, e então Xiao Yuan ativou sua habilidade de luta e começou a derrotar os guerreiros adversários. Após uma luta intensa, os combatentes decidiram doar as suas plantas ao prota, que agradeceu os rivais. Bom, eles foram fazer graça e acabaram saindo na pior. 3 horas depois, o protagonista chegou à praça onde o clã estava reunido, e o chefe do clã parabenizou os que haviam passado na primeira fase, anunciando que o vencedor poderia se tornar um discípulo do clã Yuan de imediato. O prota encorajou as garotas, dizendo para não desanimarem e que se esforçassem conseguiriam sim. Jun olhou para ele com um sorriso enquanto que Yuan observava tudo, e surpreso ao perceber que o garoto estava recebendo pontos do seu sistema ao seu redor. Elas o parabenizavam, dizendo que sabiam que ele sairia bem, e um dos guerreiros até sugeriu que o prota fosse ao dormitório. Jun, triste, pensou que o protagonista realmente era muito popular e, bom, ela estava sentindo um tanto de ciúme ali, né? Ao olhar para a neve branca que cobria a residência do clã, ela não entendia por que o seu coração parecia tão pesado, mesmo com a presença do prota ao seu lado. De repente ouviu o protagonista ao seu lado dizendo que havia encontrado algo, e ficou surpreso ao ver o prota e ouviu ele afirmar que sabia que ela estaria ali. Ele perguntou por que ela tinha vindo, e ao esclarecer que era para aproveitar a atenção das novas mentoras, o protagonista respondeu que queria compartilhar a sua alegria com ela. Ele se lembrou de como ela havia treinado enquanto ele estava com uma garota em busca da planta, e comentou que naquela noite aconteceria uma cerimônia mensal da purificação, onde todos os seguidores iriam para se purificar. Jun alertou o prota que o homem que os atacara antes também estaria presente e que ele mostraria suas cicatrizes. O garoto avisou a ela para se lembrar de cuidar de si mesma, já que haveria muitas pessoas por perto e várias pessoas também se reuniriam ao redor da piscina, deixando todo mundo meio que suspeito ali, né? Uma das garotas que estava na piscina perguntou se poderia tomar banho ali, né? E Jun, pensativo, se questionou por que o homem ferido não tinha aparecido ainda. O prota, por sua vez, estava descansando em seu quarto, onde havia uma placa na porta dizendo que era um seguidor de Shin. E Yuan ficou lá, refletindo sem entender o que se passava. Era um garoto que sempre se sentia sozinho, até que de repente uma estranha sensação tomou conta do prota. Ele sentiu como se uma névoa branca estivesse se formando à sua frente, algo impenetrável. Quando ele viu essa névoa, ficou surpreso ao ouvir a voz que o acompanhava, questionando se ele estava preocupado, dizendo que poderia ir para sua namorada. Ele ficou perplexo e perguntou à pessoa ao seu lado o que estava rolando, e Yado explicou que tinha a habilidade de estar em qualquer lugar, mas que não podia influenciar os acontecimentos e que os outros também não poderiam vê-la, ou seja, só o protagonista era capaz disso. O nosso herói respondeu que não poderia ir até a casa da sua namorada, já que estava na área do banheiro feminino e seria mal interpretado. Bom, definitivamente daria muito ruim. Ada, com um olhar curioso, sugeriu que o prota deveria reencarnar
encarnar como uma garota, e ele, que estava ouvindo tudo, olhou para ela com seriedade, pedindo para que ela não fizesse piadinhas, pois não queria correr risco. Ada então mencionou que havia algo no sistema que poderia ajudar o Prota a se tornar uma garota, pelo menos temporariamente, né? O protagonista analisou o menu do sistema e percebeu que tinha o que precisava. Era uma habilidade de ilusão. Ada explicou que essa habilidade de reencarnar na pessoa que ele escolhesse custava 1000 pontos, e Xiao Yuan estava cético quanto a isso, mas Ada disse que era apenas um conselho de jogo, e recomendou que ele se tornasse uma garota o mais rápido possível. Sem pensar duas vezes, o Prota decidiu não hesitar e ativou o processo de reencarnação. Assim que o feitiço foi ativado, o protagonista começou a se transformar e roupas brancas de reencarnação apareceram em seu corpo, e em questão de momentos, ele se tornou uma garota de olhos azuis e cabelo branco. Xiao Yuan, observando a transformação, achou que ele era uma versão familiar da fada que estava ali com ele, e ela por sua vez ficou impressionada com a nova aparência do protagonista, comentando que era uma transformação quase perfeita, exceto por algumas mudanças. O protagonista notou que, bom, ele era bem bonitão mesmo, e ao se examinar decidiu que a semelhança entre ele e a mulherzinha do sistema era bem impressionante, mas também pouco frustrante. Xiao Yuan então começou a observar as outras meninas no salão, notando que não havia nenhuma com uma cicatriz ali. Mais tarde, o Prota se encontrou com sua namorada Jun e a chamou, garantindo que ajudaria caso ela tivesse algum problema. Ele fez um gesto para que a garota se calasse, revelando que era ele. Jun ficou chocado ao ver o seu amigo, né, o protagonista, no corpo de uma garota, e ele explicou que sua nova aparência era apenas uma fachada. Jun hesitou, questionando como ele poderia estar ali, já que era um homem, mas o Prota insistiu que só queria ajudar a desvendar tudo ali.